Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. E eu creio que Deus vai responder a fé dos amados. Queridos, nós ainda estamos terminando a colheita aí, recolhendo aí as ofertas. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor. No Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus. O tema de nosso evento, né? Mateus capítulo de número 28. Mateus capítulo de número 28. Aleluia. Se você puder ficar de pé, pode ficar de pé. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Mateus capítulo número 28. A partir do versículo 1. Quero pedir a sua atenção para esse momento. O momento da palavra. Lidiane está procurando aí com a nossa irmã. Vamos esperar ela terminar, já achar. Os irmãos que tiverem no celular, podem botar o celular no silencioso, tá? Achou, amor? Bíblia bonita, né? Pronto. Mateus capítulo número 28. Apenas 10 versículos que fala da ressurreição de Cristo. Diz assim a palavra do Senhor. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto. Porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenham medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como tinha dito, vinde e vede o lugar de onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus sai-lhe ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. E então Jesus disse: não tem mais. Ide dizei a meus irmãos que vão para a Galileia, e lá me verão. Pode tomar seu assento. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero a sua atenção. Nós tivemos uma linda mensagem ontem à noite. Para quem veio ontem à noite, falou da cruz, do Calvário, do momento em que Jesus foi crucificado, não é? Nosso pastor, na sexta-feira, trouxe uma palavra muito abençoada também. Mas nesse momento, nesse dia, o que Deus colocou no meu coração foi exatamente falar sobre o ponto alto do sacrifício. O ponto alto do sacrifício não foi a morte de Cristo.
Que muita gente ainda acha que Jesus Cristo está morto. Muita gente ainda acha que Jesus Cristo, ele morreu e pronto. Fizeram uma maldade com ele, judiaram com ele e acabou. Mas a palavra de Deus, ela é muito clara. E ela deixa muito claro que Jesus Cristo, ao terceiro dia, ressuscitou, vencendo a morte e abrindo um novo tempo. Bendito seja o nome do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Só que essa história linda de amor, ela foi escrita desde o começo de tudo, desde o Gênesis, quando o homem cai, e Deus, ele disse, olha, da semente da mulher vai nascer um, que vai pisar a cabeça da serpente. Mas eu quero retratar com vocês Êxodo capítulo de número 12. Quando a nação de Israel estava por muitos anos prisioneira. A Bíblia diz que Israel, ele veio para o Egito. José, de uma forma milagrosa, foi levado ao Egito. E ali ele trouxe a família de seu pai para a terra de Gozem. E ali era mais ou menos 70 pessoas. E Deus abençoou a nação de Israel. Deus frutificou a Israel. E Israel cresceu muito. Cresceu tanto que os egípcios que agora estavam no poder se assustaram com o crescimento do povo de Deus. E não é diferente nos dias de hoje. Os poderosos têm medo do crescimento do povo de Deus. E aí um faraó teve uma ideia de aprisionar, de judiar, de maltratar, de inclusive matar os meninos que nascessem. E todos conhecem a história. E a nação de Israel começou a gemer e a prantear, pedindo a Deus um escape. E Deus, pela sua infinita misericórdia, levanta um homem, que na verdade era um daqueles meninos que deveria ser morto. Olha que coisa linda, irmãos. Sabe o que é que eu aprendo? É que Deus ri quando o homem se levanta contra ele e contra o seu povo. Como diria o nosso querido pastor Cláudio Duarte, Deus, ele tem senso de humor. Porque você imagina que um dos garotos que era para ser morto, Deus vai levantá-lo como libertador daquele povo. Na verdade, antes disso, Deus leva ele para dentro da casa do seu algoz, para ser criado, instruído e educado e protegido por aqueles que queriam matar. Bendito seja o nome do Senhor. E Deus chama Moisés, é uma história linda do Antigo Testamento, Êxodo. E Deus chama Moisés e Deus manda um homem só, contra a maior potência que o planeta conhecia. Um homem com uma vara. Ei, Deus é Deus. E a gente às vezes se atribula. O problema acontece, aparece uma luta que a gente fica desesperado. Deus manda um homem com uma vara falar e ordenar ao homem mais poderoso do planeta naquela hora, naquele tempo, que era o faraó, inclusive era tido como um deus, para libertar o povo. E aí é lindo que Deus diz assim: eu vou endurecer o coração do faraó. Olha que coisa linda, irmãos. Talvez até Moisés, na hora daquela batalha, né? Moisés chegava e literalmente vaticinava um juízo de Deus. Deus mandava uma praga de piolhos. Faraó começava a se atribular, chamava Moisés para conversar. Oi, manda parar, pelo amor de Deus, que agora eu não aguento mais não. Aí Moisés mandava parar, Faraó endurecia o coração, e aquilo ali fazia parte do projeto de Deus para humilhar o Egito e enaltecer o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor.
E eu quero abrir um parênteses aqui para você que está passando uma luta. Talvez esteja travando um combate. E aí muitas vezes você não entende. E nós não entendemos mesmo, não, irmão. Eu me lembro numa época de uma prova minha muito grande. Problema seríssimo, dificuldades tremendas. E eu estava num caixa rápido que tinha lá na padaria do meu pai. E eu estava ali meditando e conversando com Deus. O porquê de tanta pressão, de tanto sofrimento, de tanta luta. Aí ia passando um irmão lá do outro lado da rua. Aí o irmão vem e diz assim: escute, assim diz o Senhor. Eu era novo convertido. O que eu faço? Você não entende hoje. Você só vai entender depois. Deus é lindo, irmãos. Eu nunca esqueci, eu não conhecia essa palavra. Eu era novo convertido. Mas Deus falou. E realmente eu não entendia. Mas hoje eu entendo. Hoje eu entendo que Deus estava forjando. Sabe? Era meio que a academia de Deus. Deus me levando para levantar, para me puxar ferro, para começar a ficar parrudo, para quando viesse um vento, eu não me assustasse mais, eu não tremesse mais, eu conhecesse a poderosa mão daquele que faz prodígios, milagres e maravilhas na minha vida. Bendito seja o nome do Senhor. O que eu faço hoje, você não entende. Você vai entender depois. E eu creio que Moisés não entendia. E é lindo. Porque nas muitas pragas, e Deus bombardeou o Egito, irmãos. Na verdade, Deus humilhou o Egito. Toda prepotência, toda arrogância, muitos deuses, muito paganismo. E Deus feriu o Egito. Você imagina o homem mais poderoso do planeta, quando acordava, tinha rã, caçota entrando até pelas orelhas. Mulher de Faraó, pelo amor de Deus, não grite, é mulher. Imagina um bocado de rã dentro da casa da mulher de Faraó. Ô moído. Eu acho que essa praga foi aquele que pediu o arrego mais ligeiro, né? A mulher braba, bota o cabo para resolver ligeiro, viu? Mas na última praga, todos conhecem essa história, eu quero ser breve, eu estou fazendo a introdução. Na última praga, Deus dá uma estratégia a Moisés. Deus dá uma ordem a Moisés. Deus diz assim: Moisés, eu quero que você faça o seguinte, cara. Você vai pegar um cordeiro ou um cabrito. Escute isso aqui, isso é muito importante. Você vai pegar um cordeiro ou um cabrito sem defeito, de 1 ano, e tem que ser macho. Sabe por que eu acho lindo as coisas de Deus? É que Deus é claro. Senhor é um cabrito ou uma cabrita? Senhor pode ser um cabrito aleijado? Não. Senhor pode ser um cabrito velho de 12 anos? Não, meu irmão. As instruções é um cabrito sem defeito de 1 ano. Amém? É porque tem crente, irmãos, que está na palavra e quer inventar história. Cumpra o que Deus manda e você será feliz. É só isso. Bendito seja o nome do Senhor. Faça o seguinte, Moisés. Instrua o povo. Esse cabrito, no dia 14 do primeiro mês, ele terá que ser morto, de acordo com a família. Ele não pode ser comido cozinhado, ele não pode ser cozido, ele nem pode ser comido a carne crua. Ele vai ter que ser comido assado na brasa. Olha o detalhe. Assado na brasa. Detalhe, Moisés. Na hora da janta, ou na hora que vocês sentarem para comer, vocês vão ter que estar com as sandálias nos pés, com um cinto cingido e com um cajado na mão. Porque eu quero que você entenda que existe uma preparação. Eu vou arrancar vocês do Egito. Bendito seja o nome do Senhor. Mas o principal não era
o que seria e como seria essa ceia. Mas o que seria feito com o sangue daquele cabrito ou daquele cordeiro. O sangue do cordeiro. Você vai passar nos umbrais das portas, nos murais das portas, como se fosse uma passagem de cal. Você molhava lá uma palhinha, não sei, e era como se desse uma pintura de sangue, literalmente, nos umbrais da porta. E Deus disse: porque eu vou visitar o Egito. Deus disse que é Ele que veio. E vou matar todo primogênito, tanto de homens como de animais. Mas aonde tiver a marca do sangue, eu pouparei e passarei por cima. Meu Deus. E aí a pergunta que eu quero fazer para vocês: já pensou se alguém escuta, se é um daqueles camaradas que vai na igreja e acha que aquilo ali tudo é baboseira? Eu vim porque não sei nem porque é que eu vim. Escutei todas as instruções, mas isso é conversa. Moisés está ficando velho. Nós temos muito problema aqui no Egito. Negócio de passar sangue nos umbrais das portas. Eu não tenho mais cabeça para isso. Beleza. Quem não passou, perdeu o seu filho mais velho. O filho homem mais velho morreu. Deus visitou o Egito e foi uma mortandade terrível. Escuta isso aqui. E eu aprendo também e entendo também. Eu entendo, tenho certeza que se algum egípcio escutou essa conversa, viu, André? Como é a história aí? Algum egípcio que era amigo de um crente, que já estava vendo que o negócio estava apertando para o Egito, que existia um Deus maior do que os deuses do Egito, e o pipoco era grande do Egito, era pé para 10 o Egito levou. Aí ele começou a ouvir a conversa dos hebreus, e se ele fizesse exatamente o que foi mandado e passasse o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, eu tenho plena convicção e certeza que o primogênito dele também não morreria, porque o que estava ali em jogo não era a descendência dos hebreus, e sim a obediência naquilo que Deus mandou fazer. Eu creio assim, irmão. Eu tenho plena convicção e certeza no meu coração disso. Mas o que eu quero trazer com essa história é que essa história aponta para algo que iria acontecer. Na verdade, o Antigo Testamento, ele sempre traz sombra daquilo que iria acontecer no futuro. E é lindo como Deus faz. Uma história tremenda como essa apontaria para aquele que viria. E diz a palavra de Deus: bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. João, capítulo de número 1, versículo de número 29. Aleluia. João Batista estava batizando no Rio Jordão. Aleluia. As pessoas iam para lá. João Batista tem uma mensagem muito dura. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Eis que o machado está posto à raiz das árvores. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Meu Deus, que mensagem tremenda. Mas, no entanto, todo mundo ia lá para ouvir, porque sabia que João Batista era um homem de Deus. Homem de Deus. João Batista estava pregando. Muitas pessoas lá. E quando de repente o seu primo aparece, João Batista cheio do Espírito Santo de Deus. Ali não foi negócio de nepotismo não, irmão. Ali não foi porque João Batista gostava de Jesus, não. Ali foi o Espírito Santo de Deus encheu o coração de João Batista e disse: eis o Cordeiro, eis o Cordeiro. Ei, escute, olha a revelação que Deus dá. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Olha a profundidade dessa palavra. Eis o Cordeiro que tira, aleluia, o pecado do mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Se cumpre a profecia que na verdade estava jogando para o futuro. Milhares de anos depois.
Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Isaías disse que ele, como uma ovelha perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Foi levado como ovelha muda ao matadouro. Olha que coisa. Isso não é coincidência, irmãos. Isso é Deus cumprindo um plano perfeito de salvação. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ontem Javan foi muito usado por Deus aqui e disse exatamente que Jesus Cristo, ele não foi tirado a vida dele, ele deu a vida dele. Eu bendigo o Senhor que Jesus, quando estava pregando e falando as grandezas do reino, e quando já estava na reta final, quando ele estava ali no Getsemane, que Judas chega com uma trupe para prender Jesus, e Jesus, alguém chega e diz assim: quem é Jesus? Jesus diz: sou eu. A Bíblia diz que todos caíram no chão. Bruf. Caíram no chão. Eu acredito que esses camaradas tudo atordoados. Jesus, quando falou sou eu, Jesus falou como Deus. E a glória de Deus impactou aqueles homens. Sabe o que é que eu aprendo? Se Jesus quisesse matar só de queda, não precisava nem tocar em ninguém não. Levantou-se, atordoado, sou eu de novo, lepo no chão. Levantou-se, sou eu de novo, lepo, até matava só de pé, assim, Mas Jesus se entregou. Olha que coisa linda, irmãos. Jesus, quando os discípulos esboçam uma resistência, Jesus disse: epa, se eu quisesse, eu oraria o Pai, e Ele mandaria 12 legiões de anjos. Irmãos, um só anjo no Antigo Testamento visitou Senaqueribe e seu exército, e numa noite matou 185.000 homens. Um só anjo. E para mim, eu estou vendo um anjo com a peixeira, disse: cadê? Ainda tem alguém ainda aqui? André, dá falta alguém. Plantou lá a peixeira e todo mundo, matou todo mundo. Ai, pastor, que Deus é esse? É um Deus terrível, um Deus de juízo. Bendito seja o nome do Senhor. Porque o problema, sabe o que é? Que as pessoas acham que Deus é menino, que Deus é um abestadinho qualquer, que você passa papa nos olhos dele e ele fica ali abestado. Ei, escute! Existe um juízo vindouro. E esse juízo, querido, existe só um escape. Não existe 2, não existe 3, não existe 4. Existe um escape. Um escape. Um escape. Lembra do sangue nos umbrais das portas? Lembra do sangue? Quem obedeceu, escute isso aqui, pelo amor de Deus, entenda. Olha, se tu souberas. Eu me lembro quando Jesus se encontra com aquela mulher samaritana, e ele diz assim: ô mulher, se tu soubesse quem fala contigo, tu me impediria e eu te daria de beber da água da vida. Sabe o que é que Jesus estava dizendo assim? Você sabe o que é que está falando com você, mulher? É o Deus vivo. Meu Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Existe um juízo. Escute. Não mudou. Lembra do juízo dos filhos dos primogênitos do Egito? Ali era um decreto de juízo de Deus, irmãos. Nada, nem ninguém, nem oração nenhuma podia mudar aquele juízo. Somente a obediência nas instruções que Deus deu a Moisés. Só existia um escape: obedecer a palavra de Deus. Não existe outro. O problema é que o homem, quando eu estava no mundo, eu dizia assim: não, eu sou porque esse Jesus, eu era ateu e à toa.
Aí eu achava que podia desdrobar Jesus, já pensou? Ah, quando eu chegar lá eu desdrobo Jesus, eu soube que era gente boa, coitado. Não existe outro escape, não existe outra saída. Escute isso aqui, pelo amor de Deus. Essa mensagem é clara, ela é objetiva, e ela não pode deixar dúvida no seu coração. Só existe um escape. Jesus se deu, se doou, passou por um processo terrível. A Bíblia diz que prenderam ele. Ele passou por um julgamento religioso, em que o Sinédrio, literalmente o julgou de uma forma incorreta. Mas o Sinédrio não tinha poder de matar, de mandar matar. E aí o Sinédrio encaminha para, literalmente, os governadores daquela época. E aí é exatamente o que acontece. Eles acusam Jesus de sedição, de não pagar impostos a César. E Jesus é condenado à morte. Mas me entende, irmãos? Tudo aquilo ali fazia parte de um plano perfeito de Deus. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, estava caminhando para ser imolado, para salvar a minha vida e salvar a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. E todos conhecem a história. O governador Herodes, querendo ainda criar um escape, chega, de uma certa forma, ainda a propor uma troca. Uma troca. Eu tenho aqui um camarada que ele é um cabra ruim. Muito ruim mesmo. Ele já matou pessoas, ele já levantou um motim. E tem aqui Jesus. Eu vou fazer o seguinte, eu quero saber de vocês, qual dos dois vocês querem? E a multidão, vocês conhecem a história, escolheram Barrabás. Solte Barrabás, crucifique Jesus. E ele ainda insiste e diz assim, mas o que foi que ele fez? E a multidão disse, olha, nós não queremos saber, mate ele. E todos conhecem, Jesus foi para o Gólgota, foi duramente açoitado. E olha, deixa eu falar uma coisa aqui, o tempo já está estourado, mas deixa eu falar uma coisa aqui. Os homens, muito provavelmente atiçados pelo o inimigo da nossa alma, judiaram muito de Jesus. Escute, judiaram muito, espancaram muito, bateram muito, cuspiram nele. Cuspiram nele. Eu ou você levar uma cusparada na cara, no rosto, é algo que mexe com a gente. Você imagina ele sendo santo, sem pecado, sendo ele Deus, o Deus vivo. E diz a palavra de Deus que eles, num certo momento, para humilhar mais ainda Jesus, colocaram uma capa vermelha sobre ele, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele e uma cana colocaram sobre sua mão, e eles ficaram fazendo um pouco de Jesus. Ave Cristo, ave Rei dos Judeus. Na verdade eles estavam humilhando Jesus. E em um certo momento eles tomam a cana da mão de Jesus e batem na cabeça, um sinal de humilhação. Jesus já sangrando, provavelmente já tendo febre por causa das profundas feridas causadas. Jesus é levado ao Gólgota. Escute isso aqui, irmãos, olha. Ele foi crucificado sem roupa. Você sabe o que é um homem santo? O Deus santo, servindo de espetáculo de humilhação
para homens carnais, autoridades que verdadeiramente eram a escória da humanidade, pecadores, desgraçados, humilhando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Por amor de mim e por amor de você, escuta isso aqui. Por amor de mim e por amor de você, eu vejo Jesus ali, literalmente decidindo entregar a sua vida. Seu sangue esvaindo, e todos conhecem a história. Jesus é crucificado entre dois ladrões. José de Arimateia, que era um homem muito rico, pede o corpo de Jesus em uma tumba que só os ricos podiam ter naquela época, que era uma tumba cravada na rocha. Eles fazem ali limpam o corpo, preparam o corpo, sepultam Jesus, colocam uma pedra sobre o sepulcro. Escute isso aqui. Uma pedra tão pesada que para remover essa pedra era necessário no mínimo 20 homens. E diz a palavra de Deus que os seus discípulos, você imagina, ei, por favor, você imagina se fosse você que estivesse assistindo esse espetáculo de terror. O homem que só se movia para abençoar, para curar, para literalmente sarar as feridas, agora estava morto de uma forma brutal. Os seus discípulos estavam em estado de choque. O sábado, ele morre na sexta-feira. A Bíblia diz que quando ele dá o brado, a Bíblia diz que o sol, o sol não deu a sua luz. O astro rei se recolheu e não deu a sua luz. A terra protestou por causa da morte do Messias. Colocaram Jesus na tumba. O sábado foi todo literalmente de silêncio. Mas eu bendigo ao Senhor que no domingo pela manhã, escute isso aqui, no domingo bem cedo, e bendito seja o nome do Senhor pela vida das mulheres. Você sabia que naquele tempo as mulheres elas não tinham muito, não era dado muito valor. Você tem uma ideia? As mulheres não eram contadas. Uma multidão de 2.500 pessoas, era fora mulheres e crianças. As mulheres não eram contadas. Então a situação das mulheres era muito delicada naquele tempo, né? Mas eu bendigo ao Senhor porque Jesus ele quebrou isso, dando o devido valor às mulheres. Se você tem ideia, quem sustentava o ministério de Jesus eram 3 mulheres, praticamente, entre outras. E aí eu acho lindo, que perfeito. Escute isso aqui. Domingo pela manhã, elas não lembravam da profecia. Elas não tinham noção. Elas estavam em choque, mas por amor, elas queriam ir lá no local do sepulcro. E acordaram bem cedinho, ainda talvez chocadas, ainda com na mente e no coração, tudo aquilo que viram, todo aquele espetáculo de horror que presenciaram, mas colocaram no seu coração de ali fazer um procedimento no corpo de Jesus. E sabe o que é que eu acho lindo? É que elas esperavam visitar um túmulo de um defunto, de um morto. Mas eu acho lindo aqui, a Bíblia diz que quando elas estão chegando, olha o que é que diz a palavra de Deus. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ao sepulcro. Jesus se revela
as mulheres. Que coisa linda, né? Olha que coisa linda. Sabe o que é que eu aprendo? É que quando você, por amor, se desprende, o céu faz coisas extraordinárias. Elas não tinham pretensão nenhuma, elas não imaginavam o que ia acontecer. Mas olha o que é que diz a palavra de Deus, e elas vinham, em outras versões, em outras partes do texto, diz que elas vinham conversando entre si como era que elas iam remover a pedra. Porque era algo realmente muito difícil, elas não iam conseguir. Agora olha o que é que acontece, escuta isso aqui. Eis que houvera um grande terremoto, e um anjo do Senhor, descendo no céu, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. Agora para pensar aí. Os irmãos estão vindo para o culto matutino. Não espera ver algo extraordinário, que é exatamente essa visão. Um tremor de terra tremendo. Um anjo de Deus desce do céu, afasta a pedra e senta na pedra. Meu Deus. Que coisa tremenda, irmãos. Elas ficaram apavoradas com aquela visão. E aí olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o seu aspecto... Você já viu um raio? Como é assustador um raio, né? Tem gente que tem medo do trovão, tem medo do raio. O trovão é só o som do que aconteceu por causa da velocidade da luz. O raio chega primeiro, e a velocidade do som é um pouco mais lenta, por isso que vem depois. Não tenha medo do som, tenha medo do raio. Imagina que a Bíblia diz que o seu aspecto era como um relâmpago. Meu Deus, e suas vestes eram brancas como, aleluia, como a neve. Que visão é essa? Sabe o que é que eu acho lindo? Roma, que tinha judiado com o Senhor, que tinha maltratado, que tinha matado o Senhor, porque o poder de Roma era algo terrível. E eu imagino que aumentou mais ainda o medo, a mistura de impotência, de raiva, sei lá o que no coração daquelas mulheres contra Roma. E sabe o que é que acontece? Aqueles soldados que estavam lá para pastorar o corpo de Jesus, porque alguém levianamente disse: olhe, bote alguém para pastorar, porque se eles roubar o corpo de Jesus, a coisa vai ficar pior ainda. Então tinha guardas guardando lá. Sabe o que é que eu aprendo? Quando Deus se manifestar na sua vida, aleluia, os seus inimigos vão ver, mas vão ficar atônitos com a glória de Deus, que Deus vai manifestar. Sabe o que é que acontece? Os soldados ficaram como mortos. O poder de Roma ficou extasiado. Ah, Jesus. O céu é real. Escuta isso aqui. O céu é real. O céu é mais real do que você imagina. E diz a palavra de Deus que para os soldados de Roma foi só assombro e pavor. Mas para elas, olha a palavra do céu para elas. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenha medo. Meu Deus. Você sabe o que é um ser? Meu irmão, não dá para a gente entender, não. Não dá. A gente está vendo, a gente está ouvindo a palavra, a gente fica assim, meditando como seria, mas não dá para reproduzir essa cena. O aspecto de um anjo é tão tremendo, irmãos, que quando Zacarias estava lá dentro do templo, eu acho lindo essa história. Zacarias, o pai de João Batista, estava lá, já velhinho, era a última oportunidade dele, estava lá queimando incenso diante do Senhor, e de repente aparece Gabriel. E Gabriel diz: ei, escute, as suas orações foram ouvidas, e sua mulher dará à luz um filho, e o nome dele vai ser João Batista. Aí João diz assim: como é que pode? Eu já sou velho. Zacarias: eu já sou velho, e minha mulher também. Aí Gabriel, é lindo, Gabriel diz assim, para mim eu estou vendo, aí, imagina aquela figura angelical dentro do templo. Bendito seja o nome do Senhor. Aí Gabriel dá uma carteirada em Zacarias e diz assim: eu sou Gabriel e assisto na presença do Todo-Poderoso. Ei, rapaz,
é uma carteirada do céu. Ei, Zacarias, tu sabe com quem tu tá falando, Zacarias? Tu tá achando que eu tô de bobeira, dando passeio aqui, tô conversando fiado contigo? Eu vim aqui para entregar um recado, para resolver algo, porque o Todo-Poderoso me enviou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu sou o Gabriel e assisto. Eu sou o secretário do homem, meu irmão. André. Meu Deus. Aí agora você vê um anjo poderosíssimo falando com elas, dizendo assim: não tenha medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Sabe o que é que eu acho lindo? Às vezes a gente, quando Jesus levanta um profeta, um vaso na mão do Senhor, que fala coisas lindas e entrega recado, a gente fica assustado. Meu Deus, como é que Deus sabe? Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo. O meu Senhor sabe de tudo. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu sei que vocês estão buscando a Jesus e foi crucificado, mas eu quero dar uma notícia para você. Ei, escute, você veio ver um defunto, mas eu quero dizer aqui para você que ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Bendito seja o nome do Senhor. Oh! Em outras passagens diz assim: Maria, porque procura entre os mortos aquele que está vivo. Oh! Bendito seja o nome do Senhor. Ele não está aqui. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Sabe, todas aquelas chicotadas, toda aquela humilhação. Escute, existia um propósito para aquilo ali. Mas agora ele venceu a morte. Bendito seja o nome do Senhor. Ele não está aqui. Versículo 6. Porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e veio do lugar onde jazia. Sabe o que é que eu entendo? Sabe o que eu acho lindo? O céu tendo paciência com as bichinhas. Minha cara, chega e vê. Olha, conversando, dialogando. É lindo demais, né? E às vezes eu vejo alguém que às vezes Deus abençoa, Deus abre as portas, aí fica todo, as conversas é pouco, é arrogante, né? É, tem gente que fica metido, porque é grandão. Bora ligeiro, que eu não tenho muito tempo para perder com você não. Como é, homem? O céu, travando um diálogo, dizendo assim: eu sei que vocês buscam a Jesus, mas eu quero dar uma notícia boa. Ele não está mais aqui não. Venha ver, chegue e vê, entre. Jesus é muito lindo, né? Bendito seja o nome do Senhor. E ele continua. Eu acho lindo, porque essas mulheres que sem pretensão, elas não imaginavam que isso ia acontecer, mas foram as primeiras pessoas que receberam a incumbência, escute, de falar do Cristo ressuscitado. Foram as primeiras pessoas que literalmente saíram com essa poderosa mensagem que varreu a terra e que até hoje, aleluia, alcança homens e mulheres, muda corações, transforma a vida, aleluia, restaura a família, restaura lares. Ele não está mais morto, ele ressuscitou. Sabe o que é que eu acho lindo? E ele diz assim: ide imediatamente e dizei aos discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que vai adiante deles até a Galiléia, e ali os verei, como eu vos tenho dito. Bendito seja o nome do Senhor. E elas saindo, quando elas receberam esse encargo de mensagem, elas saíram imediatamente assombradas, mas alegres. Bendito seja o nome do Senhor. Que experiência, que coisa extraordinária. Vocês concordam comigo? Elas saíram correndo. Mas sabe o que é que eu acho lindo aqui? Nós já vamos caminhar para o final.
Sabe o que é que eu acho lindo? Eu digo que se eu vi só uma pena do anjo, eu não sei nem se anjo tem pena, mas só uma pena, sim, o anjo passou e ficou só a pena dele, eu já ficava morto e satisfeito. Nunca tive essas visões. E acredito e creio que Deus se revela como Ele quer. E se Ele quiser se revelar para mim um dia, aleluia, se eu não morrer antes, né, da emoção, né? Mas você concorda comigo que foi algo extraordinário, estonteante, que experiência. Mas sabe o que é que eu acho lindo? Olha o que é que diz o texto. Meu Deus. Versículo número 9. E indo elas já estavam correndo para cumprir aquilo que o céu tinha ordenado. Sabe o que é que eu aprendo aqui, irmãos? Deus às vezes nos dá uma palavra e a gente engole, e a gente não fala, e a gente não prega. Essas bichinhas aqui, minha amiga, já tinha tirado a chinela, botando aqui, e mola. A carreira era grande. Mas eu acho lindo, sabe o quê? Versículo 9. E indo elas, eis que Jesus, o Messias, o Deus ressuscitado, escute isso aqui, lhe sai ao encontro dizendo: eu vos saúdo. E elas, quando viram, abraçaram os seus pés. Olha que coisa linda, irmão. Deixa eu falar uma coisa aqui. Agora deixa eu falar algo lindo que eu entendo aqui. É que o anjo já tinha dado. Qual é o recado do anjo? Ele ressuscitou e vai ter um encontro com vocês na Galileia. Não é assim? Olha o recado de Jesus. Se não é a mesma coisa. Então Jesus lhe disse: não tenha medo. A mesma coisa. Não tenha medo. Vá dizer a meus irmãos que vão para Galileia, e lá eles me verão. O mesmo recado. Mas eu aprendo, sabe o que? Jesus queria honrar aquelas mulheres. Jesus queria honrar aquelas mulheres. A fé daquelas mulheres. Sabe, Jesus queria literalmente, Jesus, no meu entendimento, eu creio que Jesus se manifesta ali, porque, sabe, a adoração chama Deus para a terra. Bendito seja o nome do Senhor. Um coração literalmente, sabe, entregue ao Senhor, move o céu. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você uma coisa: Ele ressuscitou. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 15. É lindo. Romanos capítulo número 10. Ele diz uma coisa muito interessante. Olha o que é que diz a palavra de Deus em Romanos capítulo número 10. Ele diz assim: mas, que diz a palavra? Está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, que se com sua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. A gente às vezes fala muito na morte, mas Paulo está colocando aqui: se você crê que Ele ressuscitou, bendito seja o nome do Senhor, você será salvo. Se você, olha, escute, aleluia. Se é saber que sua boca confessares ao Senhor, e que no seu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque viste que com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão para a salvação. Olha como é importante entender isso. E detalhe, 1 Coríntios capítulo número 15. Nós precisamos, deixa eu ver se eu leio aqui. 1 Coríntios capítulo número 15. 1 Coríntios 15, eu já vou encerrar. Capítulo número 15. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Se alguém ainda tinha alguma dúvida que essa história, sabe, é algo que os discípulos contaram. Olha o que é que Paulo diz aqui. Também vos notifique, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, a qual também recebestes, no qual também permanecei, pelo qual sois salvos, se o retiveres, tal como vos tenho anunciado, e que não creres em vão, porque primeiramente vos preguei que também recebi de Cristo, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, versículo 4, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12,
e depois visto uma vez por mais de 500 irmãos, uma congregação grande, foi visto por 500 irmãos, dos quais ainda vive hoje maior parte, e alguns já dormem também no Senhor. Depois foi visto por Tiago, e depois por todos os apóstolos. Bendito seja o nome do Senhor. Se ainda tinha dificuldade de crer no testemunho tremendo dessas mulheres, 500 pessoas. 500 pessoas. Bendito seja o nome do Senhor. Ele vive e ressuscitou. Escute, e porque ele vive, e porque ele ressuscitou, capítulo 15, depois leia com calma. Paulo ele faz uma defesa sobre a importância de entender que Jesus Cristo ressuscitou, e como ele ressuscitou, ele é a primícia dos que foram ressuscitados. Ele é literalmente aquele que venceu a morte. Nós também, aqueles que aceitamos a Cristo como o único Senhor e Salvador das nossas vidas, aleluia, não padeceremos a morte eterna. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia. E eu quero nessa noite dizer para você, escute, a morte dele não foi em vão. Ele ressuscitou para que você tenha vida, para que eu tenha vida. Agora deixa eu lhe falar uma coisa aqui. Existia uma arapuca, como se nós estivéssemos presos numa jaula. E a palavra de Deus, ela é literalmente alguém ou algo que abre a porta do cárcere. A palavra de Deus, ela abre a porta. Agora deixa eu falar uma coisa aqui a você. Cabe você sair do cárcere. Cabe a você decidir sair da prisão. Sinceramente, falar sobre prisão, entender sobre prisão, entender que o anjo da morte passará e só existe um escape. Só existe um escape. Entender tudo isso e não obedecer é uma insensatez sem tamanho. A palavra de Deus diz assim: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Vamos ouvir um louvor e logo após nós iremos encerrar. E você vai ter uma oportunidade de sair do cárcere, de ser livre, verdadeiramente livre.